Há 130 anos atrás, uma seita chamada Noite Silenciosa fez a sua primeira apresentação no mundo. Essa seita foi responsável pelo início de incontáveis guerras e destruição. As pessoas a viviam em profunda tristeza e sem esperanças. Quando todos já haviam desistido, os mestres marciais do mundo Murim se uniram e formaram a Aliança Celestial Central. Essa aliança decidiu criar uma nova seita que poderia manter a Seita Noite Silenciosa sob controle. Assim, escolheram como líder Bugdin Agal, tornando o primeiro líder da Seita Celestial do Norte. A Aliança Celestial Central prometeu que prestaria todo o suporte para a Seita Celestial do Norte. Assim, Din Agal e seus liderados conseguiram quantidades incontáveis de técnicas marciais e elixires espirituais, fazendo com que a Seita Noite Silenciosa tivesse seu avanço impedido. A Seita Celestial do Norte continuou a crescer. Depois de Jeagal, Munsan foi o segundo líder, seguido por Canhon como terceiro líder da seita. Devido ao respeito e admiração que foi gerado, muitos guerreiros habilidosos se uniram e passaram a participar da Seita Celestial do Norte. O quarto líder da Seita Celestial do Norte, Jin Kanho, ficou conhecido como a Grande Muralha do Norte. Ele liderava outros 4 grandes guerreiros, que ficaram conhecidos como os 4 grandes pilares dos céus do norte. O primeiro era conhecido como Punho Demoníaco, Joseon-Vo, imbatível com seus punhos e golpes poderosos. O segundo, conhecido como Tempestade Violenta, Kyun Musaen, utilizava uma naginata que, quando era manuseada, parecia causar tempestades. O terceiro, conhecido como Lâmina Fantasma Amaldiçoada, Yon Sheonva. Seus movimentos eram tão rápidos que o inimigo sequer o enxergava. O último pilar era conhecido como Governante do Sangue de Ferro, Jai Yoshin. A manejar sua espada, o cheiro de ferro do sangue dos inimigos era sentido por todos. Esses grandes guerreiros foram os responsáveis por manter a Noite Silenciosa longe das terras do norte e, com o passar do tempo, já não mais se ouvia falar da Seita Noite Silenciosa. Mas então, a muralha do norte caiu. Caído de joelhos, Jin-Ho percebeu que a Aliança Celestial Central havia se virado contra a Seita Celestial do Norte. Os 9 governantes, conhecidos como 9 céus, estavam em sua frente prontos para finalizar sua vida. Interrogado por seu Munva, um dos líderes da Aliança Celestial Central, conhecido como Buscador do Conhecimento, foi acusado de traição contra a Aliança. Afirmando sua inocência, sem se dobrar perante as acusações, Jin-Ho permaneceu firme, mas o Buscador do Conhecimento insistiu na acusação, afirmando que os 4 pilares da Seita Celestial do Norte testemunharam contra ele. Percebendo que estava só e que seus amigos que lutaram com ele todas as guerras haviam traído, em um movimento desesperado mas calculado, Jin-Ho, com sua presença imponente, que trouxe medo a todos os presentes, dá suas últimas ordens, pedindo para que todos aqueles que eram da Seita Celestial do Norte deveriam seguir suas vidas e abandonar a seita, destituindo então a seita que outrora era a maior força da Aliança Celestial Central. Como seu último pedido, Jin-Ho pede para que os líderes não encostem em seu filho e que o deixem viver. O ancião aceita a condição, percebendo que matar a criança seria acabar com a possibilidade de manter a harmonia, mesmo depois da morte do grande líder da seita. Depois de tudo isso, Jin-Ho, o quarto e último líder da Seita Celestial do Norte, deixou este mundo, pedindo perdão ao seu filho que agora viveria sozinho. Fala galera do UAVerse! Hoje o hype tá insano. No vídeo de hoje, a gente começa a jornada de Jin Woo-on, o último herdeiro da lendária Seita da Lâmina do Norte. Esquecido pelos grandes clãs e ignorado por todos, ele vive à sombra de um passado glorioso, mas o que parece ser apenas o fim, pode ser o começo de algo muito maior.
Então já se inscreve no canal, deixa o like para dar aquela fortalecida e se ajeita aí e bora pro recap. 3 anos depois do fim da seita celestial do norte, nosso prota, que é o filho do Jin-Ho, acorda preso por uns mercenários que estão olhando para ele e ele pergunta o que eles pretendem fazer com ele naquela situação. O chefe dos mercenários começa a dizer que tá puto porque vai precisar passar 3 anos aonde o prota mora, só pra ficar vigiando o prota, mas ele acredita que o prota tem acesso a pergaminhos de artes marciais antigos da seita, que ele esconde esses pergaminhos valiosos e ele quer pra ele esses pergaminhos. O prota solta uma risada e o chefe fica confuso, mas logo ameaça o prota dizendo que se eles quiserem pode jogar ele no deserto e deixar ele ser morto pelos lobos, mas o prota olha pra ele e diz que ele não é capaz de fazer isso. O chefe fica puto e dá uma olhada para um careca. O careca entende a mensagem e dá uma lapada no dedo do prota que quebra o dedo dele. Em agonia o prota começa a gritar dizendo que os líderes do Nove Céus, a Aliança Celestial Central e o pai dele haviam feito uma promessa. É então que corta para um flashback. A seita da Noite Silenciosa havia desaparecido e o mundo já estava aceitando isso, mas a Aliança Celestial Central, usando a desculpa de que a qualquer momento a Noite Silenciosa poderia voltar, começou a enviar mercenários para o local onde a seita celestial do norte funcionava no passado, mas com o objetivo de vigiar o prota, pois eles temiam que o prota começaria a aprender artes marciais e com isso planejaria sua vingança. O prota agora tem 16 anos e mora sozinho no antigo lugar onde era a seita celestial do norte. Mas ele não tinha conhecimento de artes marciais, pois seu pai havia somente ensinado a ele conhecimentos gerais e nada relacionado à luta, e todos os conhecimentos foram retirados pela Aliança e pelos 4 pilares. Depois de 1 ano sem fazer nada, ainda sofrendo a morte do pai, o prota resolveu mudar as coisas. Ele entendeu que precisava aprender uma profissão para mudar de vida e ter seu sustento e começou a praticar a forja. O chefe dos mercenários chega à conclusão de que ali eles não encontrariam nada e o prota saiu vazado porque não queria se misturar com a gentalha. Então o flashback corta para o castelo onde ficava todas as literaturas da seita. Tinha mais de 10.000 literaturas e agora ela estava vazia, sem nada, porque os 4 pilares levaram tudo. Tudo relacionado a lâminas e espada foi levado pelo pilar da lâmina fantasma. Tudo que era de técnicas de punho foi levado pelo pilar do punho demoníaco. Os pergaminhos que ensinavam as técnicas com os pés foi levado pelo pilar da tempestade violenta. E tudo que estava relacionado à forja foi levado pelo pilar governante do sangue de ferro. O prota começa a lembrar que depois da morte de seu pai todos os outros guerreiros da seita se aliaram aos 4 pilares e se encarregaram de destruir por completo a seita celestial do norte, porque estavam visando cargos elevados junto aos 4 pilares. E enquanto eles faziam tudo isso, ele ficou para trás, esquecido e abandonado. Temos mais um corte. Agora Prota volta a reviver o dia em que seu pai morreu, e lembra de suas últimas palavras. Seu pai deixou claro que a partir daquele momento ele seria o novo líder da seita, mas de repente os líderes apareceram na frente dele e ele acorda gritando. Ele sai da cama e vai comer, depois ele sai para caminhar. Nesse momento percebemos que faz bastante tempo que o local onde era a seita não funciona mais. No raio de 20 quilômetros não tem nem sinal de pessoas vivas. O local parou no tempo e aquele cenário de destruição também era como o Prota se sentia por dentro. Todos os dias o Prota acorda, come, vai trabalhar e depois fica pensando no passado e no abandono que ele sofreu. Mas o Prota percebe que não é esse o caminho que seu pai queria que ele trilhasse, mas enquanto ele caminhava retornando para o seu local de descanso, ele é surpreendido e então voltamos para o momento em que o careca quebrou o dedo do Prota. O vice-líder dos mercenários não aprova o que o chefe está fazendo e é então que o Prota volta ao discurso da promessa do seu pai com os líderes dos céus. O Prota fala que duvida que eles tenham permissão para agir do jeito que estavam agindo. Ele fala que o chefe precisar parar de ser burro, porque nunca que os líderes deixariam os pergaminhos lá, já que ele ficaria vivo morando na destruída Fortaleza do Norte, e que se os mercenários o matassem com toda certeza não sairiam impunes disso. O careca peida de medo e o chefe fica puto, mas é impedido pelo vice-líder que parece ser mais esperto. Então o chefe deixa o Prota ir, mas o Prota ainda dá um esculacho nos mercenários dizendo que lá é a casa dele e que se eles se comportarem bem ele deixará tudo isso passar. O chefe ainda ameaça ele, dizendo que se ele fizer algo suspeito ele vai pegar a autorização dos líderes e vai mandar ele de Vasco. O vice-chefe dá um pano para ele limpar a ferida do dedo e então sai.
O Prota sabe que meteu um blefe ferrado e que na verdade ele tá lascado. Passa o dia e o Prota tá andando pela torre onde tinha os pergaminhos, pensando que realmente levaram tudo de lá, mas o coração da seita celestial do norte ainda vive, que realmente ainda existe um pergaminho secreto, que nem os 4 pilares sabiam de sua existência. Esse último pergaminho marcial da seita era a própria cidade.